Devocional Intimidade está de volta. Meus queridos, eu estava meditando em algo no meu coração, porque quando nós paramos para pensar, hoje é dia 26 de dezembro, quase um ano inteiro se passou e nós estamos juntos novamente aqui para entender um pouquinho mais do propósito de Deus. E um dos objetivos nesses 2 anos de programação, porque se tem algo que o Senhor me colocou como uma direção para esse programa, para esse momento, esse altar de adoração, é verdadeiramente nós trazermos esse devocional diário, termos um tempo especial para Deus, principalmente no começo do nosso dia. Um tempo onde a gente coloca o nosso coração, onde a gente coloca os nossos anseios, onde você para meditar na palavra de Deus um pouco. E esse ano foi um ano assim que eu ouvi muitos testemunhos, inclusive de pessoas, e meus queridos, não trazendo aquela coisa de você trazer um elogio para si mesmo. Mas existe uma coisa muito importante, Deus dá metas para mim e para você, para que nós realizemos a sua obra e manifestemos o seu reino. E nós estarmos aqui e eu ouvir pessoas dizendo, poxa, eu mudei a minha forma de orar, eu muitas vezes não tinha aquela disciplina de estar orando todos os dias, e a partir do momento que eu comecei a ouvir o programa, o Devocional Intimidade, eu mudei a minha forma de orar, hoje eu tenho uma devocional diária, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. Então, meus queridos, quando a gente ouve essas coisas, a gente vê que Deus está fluindo, então, através de nós. E a palavra que eu vou trazer hoje é uma das tantas palavras que Deus ministrou ao meu coração num dos meus devocionais pessoais. Um momento que eu estava dentro da minha casa, retirada, com a minha Bíblia, e é muito engraçado. Eu tenho várias Bíblias e é legal quando você começa a estudar a palavra, você começa a mergulhar e uma paixão tremenda flui no seu coração. E eu tenho a Bíblia na NVI, a King James, a Bíblia da Mulher, uma Bíblia bem antiga que eu tenho lá, a minha primeira Bíblia. Eu coloco todas elas em cima da minha cama ali, pego o meu caderno, gosto muito de escrever, e eu começo a anotar e olhar numa Bíblia, olhar na outra e comer realmente desse manjar tremendo que Deus dá para cada um de nós. E o mais tremendo é que você coloca isso para dentro e Deus, Ele começa a levar você a levar isso para fora, através da sua fé. A palavra que Deus te dá, você devolve ela para o Senhor, através de oração, de fé, de ação, e isso é muito tremendo. E essa foi uma palavra que Deus ministrou muito no meu coração durante esse ano. O título dessa mensagem é Eu e Você em Meio à Multidão. É um texto clássico da palavra de Deus, é uma palavra que todos conhecem, até quem leu a Bíblia uma vez na vida já ouviu falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. E o texto que nós vamos ler então está lá em Lucas capítulo 8, versículos 43 ao 48, e eu vou ler essa palavra pra gente. Ela diz assim, ó: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, quando o Senhor me deu essa palavra, foi bem no comecinho do ano, o Senhor me fez ver este texto acima do âmbito do milagre. E aqui eu quero que vocês coloquem como igreja do Senhor nesses dias. Muitas vezes a igreja, nós enquanto organismo vivo, nós estamos doentes. Nós já carregamos uma doença há muito tempo conosco. Aquele tempo, uma mulher que tinha hemorragia, ela era considerada impura, ela não podia tocar em nenhum utensílio sagrado, ela não podia ter relações com o seu esposo, ou seja, faziam 12 anos que ela não tinha relacionamento íntimo com seu esposo. O seu casamento provavelmente estava profundamente destruído, a sua fé abalada, o seu coração ferido. E não é um quadro diferente do que nós vemos nos dias de hoje.
Nós vemos muitas pessoas desestimuladas, pessoas cuja fé está abalada pelas circunstâncias. Mas, querida, essa mulher, ela trouxe algumas coisas muito tremendas para nós e o que eu queria, vou tentar sintetizar para que a gente possa ministrar essa palavra hoje. Tudo que Deus faz em relação a mim e a você, em relação aos seus filhos, é para que nos aproxime cada vez mais dele. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, menos de mim há e mais de Deus pode ser incorporado ao meu caráter. É aquela canção que diz, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. E essa mulher, ela traz algumas lições muito tremendas para nós. Primeira coisa, essa mulher, ela não estava interessada somente em receber no reconhecimento, porque havia muitas pessoas que apertavam Jesus ali. E hoje existem muitas pessoas até que chegam porque, queridos, muitas vezes você dizer que você está apregoando o evangelho, hoje virou status. As pessoas muitas vezes vão para as igrejas por status e não mais por um chamado e não mais porque realmente precisam de Deus. Muitas pessoas vão porque querem um milagre, querem um patuá, querem algo. É claro que isso é uma forma de Deus trazer as pessoas a si. Só que, querido, estar com o Senhor é muito mais do que receber somente um milagre. E essa mulher, ela tinha algo tremendo. Ela estava durante 12 anos e ela, segundo a palavra diz, ela era uma mulher de posses, porque ela gastou tudo que tinha com muitos médicos famosos da época para que pudessem curá-la e ela não obteve cura. Então ela teve uma revelação no seu espírito de quem era Jesus. Porque quando ela foi tocar em Jesus, ela sabia em quem ela estava tocando e como ela deveria tocar. Então, de alguma forma, ela tinha uma revelação de quem era e ela sabia que só este ser a quem lhe fora revelado intimamente poderia transformar a história da sua vida. Segundo ponto, ela creu, a despeito, ela não poderia tocar nas pessoas, ela sequer poderia estar no meio da multidão, porque naquele tempo era como a lepra. Quando uma pessoa estava leprosa, ela tinha que entrar dentro da vila gritando, leproso, 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 e as pessoas se afastavam, ele passava pela vila, depois as pessoas voltavam. E essa mulher também era impura diante dos olhos da sociedade. Então ela teve que quebrar algumas regras, regras da sociedade em questão, para que ela pudesse avançar até Jesus. Deus muitas vezes vai exigir de nós que nós abandonemos até a nossa própria reputação, em alguns momentos, para que nós possamos avançar e tocar na autoridade de Jesus. Terceiro ponto, ela se humilhou, porque ela estava no meio da multidão, ela não tentou gritar, pular para chamar Jesus. Não, sabe o que ela fez? Ela se abaixou, ela se prostrou em terra e pelo meio da multidão, e ela foi muito sábia também, porque ela cobriu o seu rosto, se prostrou em terra e ninguém viu que ela estava ali, porque se vissem ela seria denunciada, então ela foi uma mulher sábia. E ela chegou então e ela chamou a atenção de Jesus. E você já viu que o texto diz que ela tocou na orla da veste, na franja da veste, porque naquele tempo a veste do sacerdote, a orla da veste significava a autoridade do sacerdote. Então aquela mulher foi muito esperta, foi realmente uma pessoa de foco, uma pessoa de visão, uma pessoa que tinha uma revelação no seu coração. E ela tocou na autoridade de Jesus. E querido, quando você toca na autoridade de Jesus, automaticamente você chama a atenção dele. E essa mulher chamou a atenção de Jesus para ela. E no meio de toda aquela multidão, o Senhor sentiu que dele saiu virtude, porque quando você toca no Senhor, com o foco correto, com uma visão definida do céu no seu coração, você faz o próprio Deus parar todas as coisas para olhar para você. Foi o que Jesus fez naquele dia. E ela não podia mais se esconder, porque ela falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ela, que já estava curada, se levantou e disse, Senhor, fui eu quem te tocou, porque há 12 anos eu estava impura e eu sabia que se eu te tocasse, eu seria curada. Queridos, a revelação, ela primeiro estava dentro dela, ela teve uma revelação. Depois essa revelação passou por ela, porque ela tocou em Jesus. E depois essa revelação se estabeleceu através dela, porque todas as pessoas que estavam ali naquele dia viram o que Jesus fez, o que aquela mulher, a ação daquela mulher fez, e então todos puderam ver mais um dos milagres de Jesus. Mas aquela mulher não foi só mais um milagre. Imagine aquele esposo que há 12 anos não podia ter um relacionamento íntimo com a sua esposa. Com certeza foi um dia de muita alegria naquela casa, de muito renovo, de muito regozijo.
Meus queridos, porque viver família em Deus, viver o amor de Deus, estar no centro da vontade de Deus é algo muito importante. Aquela mulher, a partir daquele dia, pôde andar de cabeça erguida no meio da sociedade. Meus queridos, Jesus ele transformou não somente o corpo físico daquela mulher, mas a transformação do Senhor também é em 3 esferas: corpo, alma e espírito. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E nós como igreja, se hoje eu e você nos prostrarmos ao Senhor e entendemos e realizarmos os passos como essa mulher realizou, nós vamos nos regozijar intimamente com o amado e viver a vontade de Deus. Então, meus queridos, que essa palavra possa mover o seu coração rumo ao Pai cada dia e cada minuto. E eu quero orar com você agora. Querido Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor nos desafiou durante todo esse ano, Senhor, a nós reconhecermos as nossas impurezas para que nós pudéssemos avançar um nível a mais na Tua presença, pudéssemos ir além, Senhor, rumo ao centro da Tua vontade, no Teu coração. Pai, que no ano de 2015 o nosso coração possa ser ainda mais sacudido e que as nossas estruturas humanas sejam abaladas para que nós possamos, Senhor, fluir em Ti, descobrir qual a vontade boa e perfeita e agradável que o Senhor tem para cada um de nós e vivê-la, estabelecendo o Teu reino a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidar você, porque semana que vem vai ser uma semana bem especial. Nós vivemos momentos muito lindos e muito especiais nesse ano de 2014. E semana que vem a gente vai ter uma retrospectiva aqui no nosso devocional Intimidade, segunda e terça-feira. Na quarta-feira nós vamos ter uma palavra rema muito especial, lindo, que eu preparei com o pastor Evaldo Coelho. Foi um momento que nós tivemos aqui, foi um programa que foi gravado externo, não foi no estúdio, então não perca na quarta-feira. E na quinta e na sexta-feira, a continuação da nossa retrospectiva. Então, meus amados, final do ano está chegando, mas vou te dizer uma coisa: Jesus ainda pode transformar toda a sua vida. Porque para Ele um dia são como mil anos e 1000 anos são como um dia. Então viva o milagre de Deus a tempo e a fora de tempo. A chuva seródia e a chuva temporã caindo na sua vida, na sua família, no seu ministério, em tudo aquilo que compõe você. Quero deixar um abraço enorme para as minhas lindas patrocinadoras Divina Calçados, os mais lindos calçados com o melhor preço. Você encontra, é claro, na Divina Calçados. Roupas lindas e maravilhosas com preço só da pontinha da orelha. Presente para o seu Natal? Picucha Modas, meus amados. Então é isso aí. Não esqueça, Picucha Modas e também Sandra da Divina Calçados. E assim eu vou terminando o nosso devocional Intimidade de hoje. Que o amor de Deus possa encher a sua casa, que a sua família seja muito feliz nesse final de ano, que a sua passagem de ano seja tremendo, mas ainda não acabou. Deus ainda pode fazer grandes coisas se você se permitir. Grande abraço, beijo enorme no coração de vocês. Tchau!